Olá, segundo ano. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de matemática, agora na página 81. Página 81, nós vamos resolver situações-problema, utilizando a estratégia de cálculo que você preferir. Vocês podem estar utilizando o algoritmo convencional da subtração, cálculo mental, como vocês preferirem, tá? A letra A. Noah tem uma coleção com 58 carrinhos de ferro. Ele resolveu presentear seu primo César com 12 carrinhos. Com quantos carrinhos Noah ficou? Daí registrem aqui e coloquem a resposta. Noah ficou com tantos carrinhos. Letra B. João tem 12 anos e Renato tem 41. Quantos anos João tem a menos que Renato? Então, nós vamos ter que subtrair 41 menos 12. Daí, nós vamos descobrir quantos anos João tem a menos que Renato. Marília tem uma caixa em que cabem 70 brinquedos. Ela já guardou 33. Quantos brinquedos faltam para ela guardar para completar a caixa? 70 menos 33. Daí, escrevam a resposta. Agora, segundo ano, nós vamos para um outro conteúdo, medidas de massa e capacidade. Clara e suas filhas estão preparando uma receita de bolo. Olhem só, as três estão usando roupas brancas, avental igual. Olhem que trio de cozinheiras. Quais ingredientes da receita do bolo estão sobre a mesa? Ovos, que mais? Leite, farinha, certo? Qual deles pode ser medido e qual pode ser contado? Eu tenho como contar o leite? Não. Eu tenho como contar a farinha? Não. Mas eu tenho como contar os ovos, certo? Porque eles são separados por unidades, então ficam mais fáceis de serem contados. Agora, a farinha, ela é um pó. O leite é um líquido. Então, a farinha e o leite, eles precisam ser medidos, certo? Agora, então, nós vamos conhecer unidades de medida. Nós vamos conhecer unidades de medida de massa para saber quanto pesa um objeto, uma pessoa, um produto, como uma melancia, por exemplo. Você também vai conhecer unidades de medida de capacidade para saber quanto de leite ou de outro líquido cabe em um recipiente. Quanto cabe de leite em uma jarra ou em um copo? Quanto pesa uma melancia ou uma fatia dela? Em uma receita, é comum usar unidades de medida não padronizadas para medir os ingredientes. Por exemplo, geralmente nas receitas são utilizadas as medidas xícara, por exemplo, 4 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de leite, ou copo, ou colher, 1 colher de fermento, 1 colher de baunilha, 1 colher de coco ralado. Então, essas medidas, segundo ano, que são usadas principalmente em receitas, elas são chamadas de não padronizadas. Por quê? Elas não são iguais em todos os lugares. Por quê? Porque há diferentes tamanhos e modelos de colher, o que também acontece com as xícaras. As xícaras podem ser de café, podem ser de chá, e o tamanho, o formato varia muito. Então, elas não servem como medidas padronizadas. Então, elas são não padronizadas. Dependendo da região do Brasil, principalmente no comércio de feiras livres, utilizam-se latas ou bacias como unidades de medida não padronizadas. Sabem para quê? Para medir frutas,
como acerola, carambola, jabuticaba, limão, pitanga, legumes como abobrinha e vagem e outros alimentos também. Mas para medir esses mesmos produtos, pode-se utilizar as unidades de medidas padronizadas, que são as mesmas em qualquer lugar. Agora nós vamos conhecer algumas delas. Unidades de medida padronizadas de massa. Para medir a massa, o peso de um produto, um objeto ou uma pessoa, nós usamos a unidade de medida quilograma ou grama. Essas unidades também podem ser representadas por símbolos. 1 quilograma eu posso substituir por um kg, que é quilograma. E grama eu posso substituir por um g de grama. Nós podemos estabelecer uma equivalência entre essas unidades, ou seja, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Observe alguns produtos e suas medidas de massa. O açúcar, 1 quilo, arroz, 5 quilogramas, granola, 250 gramas e o café, 500 gramas. No dia a dia, nós usamos a palavra quilo como uma forma de abreviar a palavra quilograma. E nós também usamos a palavra peso no lugar de massa, como na pergunta: quantos quilos você pesa? Nós não perguntamos quanto de massa você tem. Nós perguntamos quantos quilos você pesa. Então, nós substituímos quilograma por quilo e massa por quilo, né? Substituímos as palavras, certo? Agora nós vamos conhecer a unidade de medida padronizada de capacidade. São as unidades que a capacidade é quanto cabe. Para medir a capacidade, quanto cabe de uma caixa de leite ou de uma garrafa de água, por exemplo, nós usamos as unidades de medida litro ou mililitro. E essas unidades também podem ser representadas por símbolos. 1 litro pode ser 1L ou 1L assim. Ou 1 mililitro é igual a 1 ml ou 1 ml assim. Então, nós podemos estabelecer uma equivalência entre essas unidades. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Observe alguns produtos e suas medidas de capacidade. Quanto tem uma caixa de leite? Quanto cabe? 1 litro. Uma garrafa de água pequena, 250 ml. Garrafa de água média, 500 ml. E o pacote de sacos para lixo, 50 litros. Lembre-se, uma medida é indicada por um número seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, 50 o quê? G de gramas, 18 o quê? ml de mililitros. Nós também usamos essas abreviaturas das unidades de medida com letras minúsculas e no singular. As únicas que não atendem a essa regra são o litro, que é utilizada a letra L, e o mililitro, ml. Vamos conhecer um pouco mais dessas unidades de medida. Vamos lá? Então, nós vamos ver a receita de uma torta. É uma torta de legumes. Para a massa são utilizados 4 ovos, 250 ml de leite, 1 colher de sopa de margarina, 160 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de queijo parmesão ralado, mas é uma xícara de chá, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado. E para o recheio, nós utilizaremos 3 cenouras, 1 xícara de ervilhas e 2 tomates. Vocês vão contornar com um lápis colorido as unidades de medida não padronizadas indicadas na receita. São as unidades de medida representadas por quê? Por colher, por copo, por xícara. Por quê? Elas não seguem um padrão. Porque existem colheres de vários tamanhos e xícaras de vários tamanhos e formatos. Então, o que nós vamos circular? O que nós vamos contornar? Nós vamos contornar xícara
e colher, porque elas são unidades de medida não padronizadas. Letra B. Dos ingredientes citados na receita, quais estão indicados como uma unidade de medida padronizada? Nós temos o leite, 250 mililitros. Nós temos a farinha, 160 gramas. Somente, né? Apenas o leite e a farinha de trigo. Que ingredientes são indicados por unidade? Os ovos, as cenouras e os tomates. Muito bem. Agora, na próxima página, segundo ano, complete a tabela com a quantidade de ingredientes necessários para fazer 2 tortas. Se para uma torta é necessária 1 xícara de ervilhas, para 2 tortas são necessárias quantas xícaras? Para uma torta, nós utilizamos 2 tomates. Para fazer 2 tortas, nós vamos utilizar quantos tomates? Para fazer uma torta, nós utilizamos 3 cenouras. E para 2? Para uma, 4 ovos. E para 2? Agora, nós vamos fazer estimativas de medidas de massa usando alguns produtos. Siga a orientação do seu professor. Então, a prof vai apresentar alguns produtos para vocês, certo? E daí nós vamos fazer essas estimativas de acordo com o peso, com a aparência, como que esse produto se apresenta para nós, ok?